Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 27. Os níveis intermediários. Eu posso ver rochas com a cor cinza em todos os lugares que olho. As paredes, piso e teto são todos feitos de pedra sólida. O ar está úmido, quase mofado. Parece com qualquer outra caverna nas profundezas do coração da montanha. Se eu não soubesse, eu diria que é exatamente onde estamos. Parado aqui no 13º andar, a chamada linha de frente dos níveis intermediários da dungeon, essa é a única maneira de descrever esse lugar. Então este é um nível intermediário. Lily já ouviu falar sobre isso antes, mas é muito mais escuro aqui do que para cima. O Elf, com a mão no cabo da espada presa às costas, e Lily, com os olhos rapidamente examinando a sala, deram suas primeiras impressões. Um túnel de pedra descendente, aparentemente interminável, estava esperando por nós depois de deixarmos os níveis superiores. Tinha que ser o caminho que levava à primeira sala deste nível. Mas ainda assim, é a primeira vez que eu vejo um caminho reto que não tem uma saída visível. Além disso, existiam grandes buracos em alguns lugares nas paredes, armadilhas que se conectam aos níveis mais baixos, aqui também. A paisagem, a pouca visibilidade, não é nada como os níveis superiores. O nível 13 é conhecido por seus longos corredores que vão de sala a sala. Não podemos enfrentar monstros com segurança nessa área, então Lily sugere que encontremos a primeira sala o mais rápido possível. O Elf e eu acenamos um para o outro enquanto Lily explica a situação. Pelo que posso ver, tenho certeza de que esse corredor é mais amplo que os dos andares acima, mas ainda teríamos dificuldade se um monstro aparecesse. Está muito apertado aqui para lutar efetivamente em equipe, especialmente se estivermos cercados por um grupo de monstros. Preso entre monstros no meio do corredor, sem rota de fuga e sem apoio, apenas pensar nisso me dá calafrios. Enfrentar monstros em uma sala com muito espaço para sistematicamente derrubá-los um. Por outro lado, números e estratégia são muito valiosos em uma luta, e é exatamente isso que um grupo fornece. Vamos avançar enquanto não há monstros por perto. Senhor Elf, isso é um caminho de mão única, então siga em frente o mais rápido possível. Tudo certo. Lily deve ter passado muito tempo estudando as informações disponíveis na guilda. É como se ela tivesse um mapa de nível 13 na cabeça ou alguma coisa assim. Ela não é apenas uma carregadora, é uma suporte em todos os sentidos da palavra. Enquanto penso na sorte que tenho por tê-la no grupo, eu olho à frente para o Elf. Nós três avançamos pelos níveis intermediários em uma linha reta, mantendo um espaço entre nós. Mas ainda assim, essas coisas são incríveis. A lã da salamandra. Sim, não posso reclamar de nada. O Elf inicia uma conversa no momento em que o silêncio sinistro da dungeon estava começando a chegar até mim. Lily se junta rapidamente. Conversas como essa são inúteis, mas ajudam a aliviar a tensão. Eu acho que esse é um benefício oculto de trabalhar com um grupo de batalha. A solidão e o isolamento de ser um explorador solo realmente aumentam depois de um tempo. Lily nunca sonhou com o dia em que ela seria capaz de usar esse tecido chique. Muito obrigado, Sr. Bell. Lily cuidará bem disso. Eu recebi um desconto. Viro minha cabeça para ver Lily sorrindo feliz para mim. Tudo que posso fazer é forçar um sorriso e dar uma olhada em como cada um de nós está usando a lã de salamandra. É um tecido vermelho brilhante que é tão leve e fino que quase vibra com cada movimento. A maioria das pessoas pensaria que não tinha peso se visse alguém usando na rua. Minha camisa e calça, a longa jaqueta de Elf, e a nova túnica da Lily são todos feitos do mesmo material. Proteção das fadas, pano que as fadas literalmente teceram sua magia para dentro. Basicamente, é um item que tem algum tipo de efeito mágico por causa deles. Mesmo com desconto, apenas um conjunto de material feito por fadas custa um braço e uma perna. Quanto foi por 3? Bem, para simplificar, eram 5 zeros no final. Sr. Elf, certifique-se de pagar todos os vals que o Sr. Bell gastou com você, entendeu? Você é uma Palum bastante empolgada quando se trata de dinheiro, sabia? Eina insistiu que todos nós usássemos lã de salamandra antes de nos aventurarmos nos níveis intermediários, e eu cumpri minha promessa.
Demorou um pouco para convencer os outros, mas agora todos nós estamos usando. O Elf e eu estamos usando o nosso debaixo da armadura, enquanto Lily está com uma grande túnica que cobre todo o corpo. Suponho que poderia ser considerado um tecido chique, pois praticamente brilha em vermelho mesmo com pouca luz. E pensar que um grande ferreiro não pode fabricar equipamentos anti-chama semelhantes a esta jaqueta, não tenho chance. Essas fadas são realmente incríveis. Eu posso sentir um pouco de ressentimento por fadas em sua voz enquanto ele endireita a manga da jaqueta. Assim como os meio-feras, fadas, salamandras, silps, undines, gnomos, e assim por diante, são classificados por seu elemento e local de origem, o que também significa que os itens de proteção das fadas também variam dependendo do tipo de fada que a criou. A lã de salamandra, feita pelas salamandras que manejam o fogo, é muito boa na proteção contra fogo e calor. Eu chamaria isso de material anti-chama. Dizem ser muito bom contra o frio também. O tecido fabricado pelas undines da água não apenas protegem o usuário contra ataques à base de água, mas também podem mantê-lo fresco em áreas com calor intenso. Eu até ouvi pessoas dizerem que itens abençoados com a proteção espiritual de uma fada é como um presente de outro deus. Embora esse tecido possa não ser tão forte ou resistente quanto os tipos que nós humanos fazemos, o forte elemento que habita dentro do material compensa isso. Assim como o Elf disse, mesmo o trabalho dos grandes ferreiros não se compararam com o trabalho das fadas. Mas Lily está feliz por tê-los. Lily se sente menos ansiosa por ir em níveis mais profundos. Cães infernais, certo? Esse é o nome de um dos monstros neste andar. Eles são os principais motivos pelo qual Eina foi tão insistente em termos lã de salamandra. Esses monstros parecidos com cães de caça também são conhecidos como Baskervilles. Comparado com outros monstros nos níveis intermediários, eles não são tão poderosos fisicamente. O verdadeiro perigo são as chamas que eles disparam pela boca. As chamas são quentes o suficiente para destruir alguns dos melhores tipos de armadura. Dizem que o inferno desencadeado por um grupo de cães infernais pode ser forte o suficiente para reduzir às cinzas um azarado grupo de batalha. Sempre que relatos de um grupo da batalha sendo exterminado no 13º ou no 14º andar vêm à superfície, é mais do que provável que seja culpa dos cães infernais. Há uma boa chance de que mesmo os aventureiros que subiram de nível sejam reduzidos a cinzas se forem atingidos diretamente. Senhor Welf, Lily acredita que você já entende isso, mas, sim, eu vou parar você bem aí. Se um cão infernal aparecer, ataque-o de frente e o derrube, certo? Não tenho interesse em ser cozido vivo. Esta é apenas a minha opinião, mas acho que este é um rito de passagem para os aventureiros nos níveis intermediários. Todos os monstros nos níveis superiores só podiam atacar de curto alcance e possuir garras, presas e outros enfeites. Mas os monstros aqui aprenderam a atacar à distância. Talvez dizendo que eles aprenderam a usar algo parecido com magia seria mais fácil de entender. Os níveis superiores e os níveis intermediários são muito diferentes. As palavras de Ryu ecoam dentro da minha mente. Eles parecem estar gravados dentro da minha memória. De qualquer forma, cães infernais são monstros muito perigosos, que temos que ter cuidado nos níveis intermediários. Depois de caminhar pelo caminho rochoso por alguns minutos, todos nós paramos de falar e congelamos no lugar quase no mesmo momento. Meu status atualizado fortaleceu minha audição o suficiente para ouvir um tup-tup, algo está vindo para cá. Nós três entramos em posição, todos os nossos olhos estão fixos na escuridão diante de nós quando o som fica mais alto. Logo de cara, a voz do Elf ecoa através do ar mofado. Duas sombras escuras aparecem na penumbra. Vindo do outro lado do caminho, os monstros finalmente apareceram. Seus corpos musculosos são completamente pretos. Olhos brilhando em um vermelho profundo, eles praticamente incorporam o significado da palavra monstro. Com uma estrutura de 4 patas, musculoso demais para ser de um cachorro. Cães infernais. Seus rostos, cruéis demais para serem confundidos com lobos, se distorcem enquanto os dois uivam em nossa direção. Então, como está essa distância? Devemos nos aproximar. Minha conselheira me alertou para não subestimar o alcance do cão infernal. Bem, então, atacar.
O elfo ergue a espada sobre o ombro enquanto ele nos dá o sinal para atacar. Eu rapidamente fico em posição atrás do seu ombro direito. Os dois cães infernais rugem em uníssono antes de nos atacar com toda a velocidade. Uma distância de cerca de 50 metros desapareceu em um piscar de olhos. Oh, oh, oh! Um deles uiva e pula direto para o elfo. Apesar de ser do tamanho de uma pequena vaca, a fera esculpe um arco no ar. Eu pulo na frente dele antes que ele possa alcançar seu alvo e ergo um escudo. Eu tenho um pequeno escudo arredondado na mão esquerda e uma espada curta de 50 centímetros na mão direita. O elfo os preparou para mim durante a semana que passamos praticando nossa formação de batalha no 11º e 12º andares. Desde que estou no meio, eu preciso ser capaz de atacar e defender. Eu vislumbro seus dentes afiados como navalha, que me atacam com suas mandíbulas bem abertas, antes de enfiar o escudo em sua boca. É pesado. Mas eu aguento. Mesmo com suas presas afiadas em volta do meu escudo e com toda a força de seu ataque, eu consigo controlar meus pés e parar seu avanço. O cão está preso no ar, as pernas agitando. O elfo ataca como se estivesse esperando por aquele momento e corta o corpo indefeso da besta em dois com um ataque rápido de sua espada larga. As duas metades do corpo caem no chão. Uma defesa forte combinada com um contra-ataque poderoso, coordenação perfeita entre suporte médio e linha de frente. Puxo meu escudo sujo de sangue da boca da besta caída. O cão infernal restante rosna para nós a distância à medida que levanta suas pernas traseiras e abaixa a cabeça para o chão. Todos nós percebemos imediatamente que ele está se preparando para cuspir fogo. Ele tem suas presas apontadas para nós. Eu posso ver faíscas voando em sua boca, nos espaços entre os dentes afiados. Um pouco lento. No entanto, o cão infernal leva uma flecha dourada no olho direito, na hora em que estava prestes a lançar seu ataque de fogo. Ele veio do arco da Lili. Pode não ser a arma mais poderosa, mas possui força mais do que suficiente para parar um inimigo, além de ter uma boa precisão. O elfo corre por mim direto para a besta ferida. Ele coloca sua espada sobre a cabeça do animal em um movimento contínuo. O último cão solta um grito antes de cair, suas bochechas ainda vermelhas das chamas. Não é um começo ruim, hein? Estaríamos com muitos problemas se não pudéssemos trabalhar juntos. Essa quantidade de coordenação deve ser esperada. Sim, mas isso funcionou muito bem. A batalha terminou, voltamos ao nosso estado habitual. Claro, houve alguns momentos que me deixaram um pouco nervoso, mas eu fiquei muito aliviado por termos matado dois cães infernais com tanta facilidade. Desde que tenhamos cuidado, devemos ser fortes o suficiente para enfrentar qualquer monstro do 13º andar. Saber isso vale muito a pena. Também aprendemos que os cães precisam de tempo para carregar seu ataque de bola de fogo. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. A ansiedade começa a sair do meu corpo enquanto Lili começa a trabalhar para recuperar as pedras mágicas. Temos mais companhia. Volto ao modo de batalha ao som da voz de Elf. Os próximos monstros a emergir mais adiante no caminho são 3 coelhos surpreendentemente grandes. Orelhas flexíveis, pelo branco e amarelo, e uma cauda fofa. Eles estão pulando nas patas traseiras, um chifre longo e afiado saindo de suas cabeças. Eu acho que eles têm a altura da Lili. Esses monstros são basicamente coelhos de agulha que aprenderam a andar sobre 2 pernas. Isso é ponto. Senhor Bell. Claro que não. O que você está dizendo? Eu olho para Lili com os olhos arregalados. O monstro coelho, A.L. Mirage. Aparece pela primeira vez no nível 13, essas coisas podem parecer fofas, mas são extremamente agressivas. Então, estamos lutando contra o Bell, hein? Essa é uma piada difícil. Isso é uma piada. O Elf tenta o seu melhor para fazer uma cara séria, mas eu posso vê-lo segurando o riso. O grupo de A.L. Mirage à nossa frente vai cada um para uma das pequenas pedras no chão e a esmaga com força. Todos eles pegam um pedaço dos escombros, a mais recente arma natural fornecida pela Dungeon. Parece um pequeno machado de guerra que cada um deles pode carregar com a mão. Isso significa que todas essas rochas no chão são na verdade forma de relevo que podem ser armas. 3 monstros, todos equipados com armas.
De repente, todos os coelhos de chifres olham em nossa direção, seus olhos vermelhos brilhando suavemente. 3 em 3. Lily está apenas dizendo, mas precisa ser 3 em 1. 3 vezes, sim? Nós vamos ficar sobrecarregados se cada um de nós tentar enfrentar um sozinho. Se o Sr. Welf cometer um erro, Lily ficará muito vulnerável. A El Mirage é na verdade um dos monstros mais fracos dos níveis intermediários. Contanto que você saiba que eles são mais ágeis que os Silverbacks, então mesmo alguém no topo do nível 1 pode se manter contra um. No entanto, há uma razão para que esses coelhos sejam classificados como monstros de nível 2. Eles são surpreendentemente perigosos em grupos. Cada um dos AL Mirage solta uma série de guinchos agudos enquanto eles avançam para a nossa posição. O da direita primeiro. Entendi. Mas, você sabe, essa é a primeira vez que me sinto mal por matar um monstro. Essas coisas são muito fofás. Que é o... Que... Um grupo de batalha de 3 pessoas contra um grupo de 3 monstros. 6 sombras avançavam e se chocam na penumbra. Hermes está de volta. Estia entregou a um cliente um bolinho de batata frita enquanto ela se virava para encarar Takemi Kazushi. Ainda não é cedo? Ele estava no último Denatus. É isso que eu gostaria de descobrir. Ele não voltaria tão cedo sem motivo. Muito obrigado. Disse Estia ao cliente e fez uma breve reverência. Takemi Kazushi estava ao lado dela, apoiando os cotovelos no balcão e franzindo as sobrancelhas. Eles estavam em uma barraca de comida na rua principal norte. O amigo de Estia tinha aparecido sem aviso prévio durante o horário comercial e disse: precisamos conversar. Estia não pôde dizer não, então ouviu o que ele tinha a dizer enquanto trabalhava atrás do balcão. Você não está fazendo bons negócios por aqui. É claro. Estou aqui, não estou. Maldições. Eu não tinha ideia de que um mascote tivesse tanto impacto. Havia um fluxo constante de clientes na barraca de comida, o suficiente para formar filas na caixa registradora. Takemi Kazushi, que não estava acostumado a muita atividade, olhou em volta com um olhar de derrota no rosto. Estia colocou as mãos atrás das costas e estufou o peito. Como os dois estavam vestindo aventais, ambos se misturaram muito bem, apesar de serem divindades. Então, o que Hermes fez? Você disse que ele foi à sua casa, Taki. Ele foi. Você o viu desde o seu retorno, Estia? Não, eu não vi. Eu não sabia que ele estava de volta até você me dizer. O corpo de Estia praticamente se moveu sozinho enquanto ela ensacava bolinhos de batata frita que uma pessoa animal do sexo feminino acabara de preparar, e entregou para uma série de clientes. Cada um deles sorriu enquanto pegavam seus bolinhos, dando um tapinha na cabeça de Estia antes de deixar a barraca. Ele disse que estava interessado naquele seu garoto, Belcranel, ou algo parecido. Não posso deixar de sentir que ele está planejando algo. Você não está pensando demais nisso. Eu não acho que Hermes é o tipo de deus que começaria alguma coisa. O deus Hermes não era de começar uma luta. Não sei se ele era muito bom em manobrar através de várias situações ou apenas muito perspicaz, mas Hermes era um deus bem conectado que costumava brincar de pacificador enquanto outros deuses e deusas estavam lutando entre si. O Hermes que Estia conhecia era mente aberta e assíduo. Ele não é o único a tentar se aproximar de Bel recentemente. Apenas na semana passada, houve tantos que estão ficando irritantes. Você carrega bem o fardo dele, Estia. Quanto a Hermes, eu não suporto ele. Não há uma palavra na boca dele em que eu realmente acredite. Hermes lhe dá muita dificuldade, não é, Taki? Os domínios de Estia e Hermes em Tenkai estavam bem próximos um do outro. Eles eram vizinhos, em certo sentido. Eles estavam em bons termos há tempo suficiente para que eles soubessem muito um do outro. Estia sorriu para uma garota meio alfa que era ainda mais baixa do que ela, antes de enviá-la de volta para sua mãe. Não é que eu não entenda o que você está dizendo, Estia, eu apenas tive a sensação de que desta vez é diferente. Há alguma razão para isso? Chame isso de intuição divina. Estia pensou por um momento enquanto olhava para os olhos violeta de Takemi Kazushi, e coçou o queixo. Se ele estava dependendo de sua intuição, ele não tinha provas.
Takemi Kazushi, você tem certeza de que deveria estar perdendo tempo em um lugar como esse? Ah, minhas desculpas, gerente. Havia algo que eu tinha que fazer, não? Tenho certeza de que nossas vendas aumentarão em breve, sim. Vou trabalhar muito. Você pode dizer o que quiser, mas poderia aprender uma coisa ou duas de Estia. Eu vou, sinto muito pelo inconveniente. Vou dobrar meus esforços. Você vai ver o que eu realmente posso fazer amanhã. Estia estava perdida em seus próprios pensamentos quando a gerente da barraca de comida apareceu e Takemi Kazushi se curvava e se desculpava repetidamente. Ela vislumbrou isso e se perguntou em que esse mundo estava se tornando, um deus tendo que se curvar para uma das crianças. Ela ignorou completamente o fato de ela mesma ter vários empregos de meio período e ter feito a mesma coisa em inúmeras ocasiões. Vou me despedir, Estia. Pode não fazer sentido dizer para você ter cuidado, mas ainda assim, fique de olho em Hermes. Claro, obrigado, Taki. Takemi Kazushi passou pela gerente e virou-se para acenar uma última vez antes de retornar à sua própria loja. Grata pela preocupação de seu amigo, Estia sorriu e o viu sair. Hermes, hein? Ela enfiou a cabeça para fora da barraca de comida e olhou para o céu azul. Ela pensou em seu vizinho, especialmente naquele sorriso encantador dele. E aconteceu de ela lembrar de uma outra divindade. Não tem como, né? Sua voz suave foi levada por uma rajada de vento extravagante. O sol brilhava através de um céu azul cheio de nuvens brancas e grandes. A rua principal oeste estava cheia de pessoas e de inúmeras carroças puxadas a cavalo, ambas banhadas pela suave luz do sol do início da tarde. Uma certa divindade e um de seus seguidores percorreu seu caminho em meio a tudo isso. Então, Asf, o que você descobriu? De acordo com as informações públicas disponíveis na guilda, ele completou o nível 11 e passou os últimos 10 dias no nível 12. A divindade tendo essa conversa cercada pela agitação dos cidadãos de horário era Hermes. Asf, a mulher humana com quem ele estava falando, seguia logo atrás enquanto avançava pela multidão. A mulher usava uma capa branca e sandálias bastante incomuns em seus pés finos, cada um com um par de asas douradas curvando-se pelos lados. Além disso, alguém na Torre de Babel tinha algo interessante a dizer. Ele aparentemente comprou lã de salamandra o suficiente para equipar um pequeno grupo de batalha mais cedo esta manhã. Oh, não me diga que ele passou para os níveis intermediários. Provavelmente, respondeu Asf. Os lábios de Hermes se curvaram em um sorriso. E apenas 10 dias depois de subir de nível. Exatamente como um recordista deve ser. Muito rápido mesmo. Além disso, descobri que ele possui uma magia extremamente poderosa. Ele usou o que deve ter sido um feitiço muito longo para lançar a magia, que foi poderosa o suficiente para matar um dragão bebê no nível 11. Havia muitas testemunhas. A mulher que deu essa informação ao seu Deus tinha um rosto perfeitamente simétrico, os olhos cheios de conhecimento e óculos de prata brilhante, que emolduravam seus traços femininos. Seu cabelo era de um azul deslumbrante com alguns tons mais claros misturados. Era como se fios de água estivessem fluindo de sua cabeça. Ignorando os olhares dos meio-feras e dos anões que passavam, Asf continuou seu relatório. Essa não é a única razão. Continue. Muitos aventureiros acreditam que a única razão pela qual ele derrotou o Minotauro é que ele teve a sorte de lançar esse ataque mágico. Que ele é um fracote que finalizou o Minotauro que havia escapado da família Loki. Alguns estão o chamando de falso novato. Falso novato. Conseguiu um belo nome. A boca de Hermes se abriu enquanto ele ria. Muitas pessoas ficaram assustadas com seu riso e o encararam. Mas Hermes estava se divertindo demais para se importar, ombros pulando para cima e para baixo em alegria. Mas ele só conseguiu acertá-lo com sua magia. Ele só entregou o último golpe contra um monstro com o pé na cova. A bênção de um deus não é enganada por descrições baratas, mas sim, eu entendo o que você está tentando dizer. Hermes estreitou seus já finos olhos assim que sua própria risada morreu. Acredito que essas opiniões possam ser explicadas por uma coisa. O fato de que ele subiu de nível tão rapidamente, assim. Os aventureiros são sempre tão duros uns com os outros. Confirmei que Belcranel não é muito apreciado por outros aventureiros.
Nesse ponto, o barulho na rua ficou alto demais para a conversa continuar. Um grupo de bardos composto por muitas raças havia montado seus instrumentos em frente a uma loja próxima e estavam dando uma apresentação ao vivo para as pessoas da cidade sob o céu azul. Eles cantaram sobre os vários lugares que visitaram, as coisas que viram com seus próprios olhos, e expressaram tudo em tons otimistas e acordes às vezes sombrios, de como sua história se desdobrou. Um grande círculo de pessoas se formou em torno dos bardos na rua. Mesmo as pessoas nos andares superiores das lojas e casas vizinhas abriram suas janelas e se inclinaram para fora para ouvi-los. Hermes também parou para ouvir suas músicas. Quando terminaram, ele bateu palmas tão alto quanto o resto e lhes deu algumas moedas de ouro. Os bardos viajantes não podiam acreditar em sua sorte. Esse Deus sorridente não tinha apenas apreciado seu desempenho, mas também lhes deu muito dinheiro. Sua gratidão era imensurável. As pessoas na rua que testemunharam o que aconteceu, olharam para Hermes com um olhar de adoração. Asf fez a seu Deus uma pergunta assim que eles começaram a andar novamente. Você planeja fazer alguma coisa ao pequeno novato? Hermes podia sentir os olhos dela penetrando na parte de trás de sua cabeça enquanto eles caminhavam, mas ele ouviu enquanto ela continuava. Ordenando que eu colete informações sem apresentar um motivo, você deve estar muito interessado nele. O que é isso, Asf? Você está com ciúmes porque eu não estive por aqui? Dificilmente. Asf perdeu seu tom formal em um instante de raiva. Ela rapidamente afastou sua cabeça e massageou sua testa. Ouvir o tom provocador de seu Deus trouxe à tona toda a frustração que havia se acumulado enquanto trabalhava para ele ao longo dos anos. Ela perdeu sua compostura. O rosto que exalava uma aura de conhecimento, agora mostrava apenas o ressentimento de alguém que foi levado a perseguições sem sentido por uma divindade em particular por muito tempo. Estou dizendo que já tive o suficiente de suas tarefas. Eu fiz tanto para que você apenas pudesse ir a qualquer momento. Pense no que passei. Sou grato aos outros, e especialmente a você, Asf. Sem você, as coisas desmoronariam bem rápido. Conto com você um pouco mais. Seus amigos e seu Deus confiam em você, Ahra. Essa é uma bela posição. Eu odeio isso. Ela parecia que estava prestes a chorar por um breve momento. Hermes apenas sorriu para sua seguidora e bateu de brincadeira na cabeça dela. Os óculos de prata de Asf foram arrancados pelo impacto e caíram na ponta do nariz enquanto ela olhava para o chão. Você já fez contato com Estia? Asf suspirou quando se recompôs e fez uma pergunta completamente diferente. Percebendo que seu Deus vagabundo não tinha a intenção de revelar seus planos para ela, ela decidiu tentar uma rota diferente. Em resposta à sua pergunta, Hermes forçou um sorriso e disse: Não, ainda não. Eu preciso conversar com um certo alguém antes que eu possa fazer isso. Antes que uma Asf de aparência severa pudesse responder com outra pergunta, Hermes parou em frente a um certo bar. Era um bar e café bastante grande, construído na rua principal oeste. Uma grande placa acima de sua porta da frente dizia a Senhora da Abundância, escrita em Koine, a linguagem universal. O terraço do café estava cheio de clientes a essa hora do dia. Hermes e Asf passaram diretamente por ela e pela entrada. Bem-vindo, Miau. Mev. Lord Hermes. Oh. Shloi, faz muito tempo. Desculpe, mas você poderia chamar Mia para mim. Hermes sorriu brilhantemente para a pessoa gata que o cumprimentou na porta. A menina gato encarou Hermes e Asf por um longo momento antes de dizer: Claro, Miau. Só um momento, Miau. Ela não pretendia recusar o pedido de um deus. Shloi desapareceu no fundo do bar e nem 2 segundos depois, o chão rangeu quando o corpo maciço de uma mulher anã apareceu atrás do bar. O que diabos um deus quer no meio do horário do almoço? Não me olhe com esses olhos azedos, Mia. Você está arruinando sua cara bonita. Faça mais piadas e eu vou tirar sua cabeça. Estou ocupada, entendeu? Se você tem algo a dizer, então diga logo. Mia não estava nem um pouco intimidada pelo deus à sua frente. Na verdade, a dona do bar estava assustando Asf o suficiente para ela sacudir suas sandálias atrás de Hermes. A divindade por outro lado não tinha o menor medo, ele caminhou até o balcão e apoiou seus cotovelos na beirada.
Tudo bem então, eu vou direto ao ponto. Você poderia marcar uma reunião com Lady Freya para mim? Hermes abaixou a sua voz quando ele se inclinou sobre o balcão entre eles, o rosto dele bem na frente do de Mia. A anã se manteve firme, fixou seus olhos em Hermes e levantou uma sobrancelha. O olhar penetrante da divindade era entediante. Até que finalmente, eu não sou uma mensageira de deuses tolos. Você tem pés. Se você quer tanto falar com Lady Freya, então use-os. Mia praticamente cuspiu as palavras de sua boca, rejeitando categoricamente o pedido de Hermes. Ela suspirou com raiva e desapareceu de volta para a cozinha. Hermes observou seu corpo robusto desaparecer atrás da porta antes de virar para Asf, forçando um sorriso como se dissesse: isso não funcionou. Não é problema meu, ela pareceu responder com seu olhar desinteressado. Lord Hermes. Hermes olhou por cima do ombro em resposta ao ouvir seu nome. Sua expressão mudou em um piscar de olhos. Oh! Se não é Sir. Faz tanto tempo. Como você esteve? Sir, vestida com seu uniforme de garçonete, acabara de entrar na parte principal do bar depois de voltar do intervalo. Sim, faz realmente muito tempo, Lord Hermes. Fico feliz em ver que você está bem. Ah, você sempre foi a pessoa com as melhores maneiras. O que você me diz, Sir? Quer sair daqui e se divertir? Um encontro com você seria um bom jeito de curar o coração que Mia acabou de rasgar em pedaços. Você faria isso por mim, certo? Ei! Solte meu ouvido, Asf, você vai arrancá-lo. Sir sorriu educadamente com a tentativa do deus de usar o que aconteceu como um pretexto para algo completamente diferente. Vou ter que recusar, ela respondeu enquanto olhava silenciosamente Asf punir Hermes. Sir os guiou para um assento no bar. Hermes massageava seu ouvido ao longo do caminho. Por favor, sente-se aqui. Sir apontou para um assento à mesa, mas Hermes passou por ele e foi em direção ao balcão. A cadeira em que Hermes se sentou era normalmente o assento que Sir reservou para Bel, seu lugar de sempre. A garota ficou sem palavras enquanto Asf assumiu sua posição atrás de Hermes. A divindade olhou para Sir e sorriu. Ei, Sir, posso lhe perguntar uma coisa? Sim, o que é? Se você soubesse algo sobre Bel Cranel, você diria para mim. Os ombros da garota estremeceram. Todas as garçonetes ao alcance da voz fizeram contato visual, silenciosamente se comunicando no bar e café barulhento. Sir olhou o sorriso sempre encantador de Hermes e construiu um rosto amigável para esconder seus verdadeiros sentimentos. Por que você me faria uma pergunta assim? Bem, ouvi dizer que ele gosta bastante desse bar. Hermes deu uma rápida olhada atrás dele para Asf antes de olhar para Sir. Veja bem, estou muito interessado no pequeno novato. O quê? Não me diga, você acha que eu vou fazer algo estranho com ele? Então, que tal? Sir novamente sorriu com educação com os avanços verbais de Hermes. Não há nada que eu queira lhe dizer neste momento, Lord Hermes. Ela nem piscou enquanto falava. Parecia que as garçonetes tinham decidido proteger o menino. Hermes encolheu os ombros como se ele estivesse brincando. Você não confia em mim? O sorriso da jovem garçonete se expandiu o máximo possível. Não, nem um pouco. Chigusa. Um homem temerosamente gritou por sua aliada. Seus gritos de terror ecoaram pela caverna rochosa quando a garota humana caiu no chão com um machado de pedra em seu ombro. Tut! Cascalho seco voou quando ela caiu com força no chão. Uma corrente de sangue fresco foi iluminada pela luz tremeluzente das tochas ao redor. Os monstros ao redor soltaram uma série de guinchos agudos, comemorando sua matança. Alguém do meio, avance. Cubra o lugar da Chigusa. Alguém ajude-a. Esse ferimento é profundo. Um grupo de aventureiros e um enxame de monstros estavam envolvidos em combate no 13º andar da dungeon. As armas e armaduras dos aventureiros estavam todas decoradas com o mesmo símbolo, uma espada saindo da terra. Brasão da família Takemikazushi. O grupo de 6 aventureiros, atualmente 5 em pé na luta, estavam em uma luta defensiva contra o ataque de um grupo de 7 Mirage. No entanto, houve um ponto fraco em suas fileiras.
Os movimentos rápidos dos monstros coelho confundiram momentaneamente o grupo de batalha, e um dos animais aproveitou a oportunidade para derrubar um dos membros da linha de frente com o arremesso do machado de pedra. O ataque surpresa veio de um AL Mirage que ficou atrás dos outros monstros, correndo em círculos em volta dos aventureiros. Foi um golpe potencialmente letal de um monstro que dominou o uso de formas de relevo como arma. Kia. Os AL Mirage de repente mudaram de estratégia. Todos eles podiam ver a abertura gigantesca na formação da família Takemikazushi e se moveram rapidamente para explorá-lo. Os monstros dos níveis superiores não tinham a capacidade de ler a situação. Embora não tenha muita mudança na força física, a diferença de inteligência entre os monstros dos níveis superiores e dos níveis intermediários era gigantesca. Confrontos de aço e pedra ecoaram pela caverna e foram rapidamente seguidos por gritos humanos de dor e agonia. Os AL Mirage cercaram o grupo em uma formação de rede, não importa para onde os humanos olhavam, eles podiam ver o anel de monstros cada vez mais perto. Kiwi. O grupo de batalha estava perdendo terreno diante do ataque dos monstros. Uma garota partiu para o ataque, seu brilhante rabo de cavalo preto tremulando atrás dela. Parando na frente de sua companheira caída para protegê-la, a garota balançou sua lâmina tão rápido que seus aliados viam apenas imagens posteriores, enquanto ela cortava o AL Mirage mais próximo. Capitão Uka, conduz a retirada. Eu vou te cobrir. Obrigado, contamos com você. A armadura violeta e roxa de Mikoto brilhou quando ela se levantou e pediu para que seus aliados escapassem. O homem encarregado do grupo deu a ordem e Mikoto se colocou na frente dos monstros para cobrir sua retirada. Sua arma era uma katana de lâmina curva, com mais de 90 centímetros de comprimento. Mikoto enfrentou a perseguição dos monstros com as duas mãos firmemente apertadas no punho de sua lâmina. Gritando com força, ela pulou no primeiro AL Mirage na velocidade da luz. Ela facilmente evitou seu ataque enquanto seu contra-ataque atingiu a carne. Os monstros coelho a superavam em questão de números, mas nenhum deles poderia passar por ela. Seus movimentos refinados e graciosos eram completamente diferentes daqueles outros aventureiros e monstros ao seu redor. As habilidades de nível 2 de Mikoto faziam dela mais do que capaz de enfrentar qualquer coisa no 13º andar da dungeon. Até o AL Mirage, conhecido como um dos monstros mais ágeis dos níveis intermediários, não conseguia acompanhar seus movimentos. Qualquer um deles que fosse descuidado o suficiente para atacá-la de frente era cortado em pedaços. A mesa virou mais uma vez, quando um rugido selvagem e forte o suficiente para enviar vibrações através da caverna veio de mais baixo no túnel. Mikoto e os AL Mirage restantes se viraram para encará-lo. Dois corpos gigantes do tamanho de pedras rolaram em direção a eles. Bestas blindadas. Bestas blindadas eram monstros do tipo tatu que tinham a melhor defesa dos níveis superiores. O pequeno escudo amarrado nas costas de Mikoto foi feito do mesmo material que reveste a seus corpos. Mikoto estava sem palavras. Ela sabia que seus amigos, incluindo uma gravemente ferida, ainda estavam logo atrás dela. Eles não seriam capazes de escapar sem a ajuda dela. Uma besta blindada em seu estado enrolado era praticamente invulnerável a ataques físicos. A maioria das lâminas ricocheteava em seu corpo giratório e sequer diminuía a sua velocidade. Seus aliados não teriam tempo para se preparar para o ataque, caso algum passar por ela. Sem chance. Mikoto parou de recuar e deixou o resto do seu grupo ganhar um pouco de distância. Os AL Mirage sobreviventes se protegeram contra as paredes da caverna enquanto as bestas blindadas ganharam velocidade. Um aventureiro normal teria se virado e corrido, mas Mikoto puxou seu escudo e cravou os pés no chão. A determinação cresceu dentro dela, as sobrancelhas arqueadas sobre os olhos em prontidão. Inclinando-se para frente e soltando os quadris, Mikoto saltou em direção aos monstros que se aproximavam. GRGH. Ela apoiou o escudo no ombro esquerdo e mergulhou na direção do monstro mais próximo. O impacto a sacudiu até os ossos. Dadadadada. O espaço entre cada uma das placas das bestas blindadas bateu no escudo de Mikoto em alta velocidade, enviando ainda mais ondas de choque em seu corpo.
Cada golpe era tão alto que ela queria tapar os ouvidos. Ela manteve os olhos fixos na rotação do monstro, sua estrutura feminina tremendo para suportar a força do ataque. Mas seu escudo era forte e sua postura não quebrou, os pés ainda firmemente apoiados no chão. Agora, ela reuniu toda a força que lhe restava. A besta blindada que ela havia parado lutava para recuperar o equilíbrio, e começou a rolar para o lado. No entanto, o outro ainda estava rolando com velocidade máxima e estava chegando rápido. Mikoto se preparou para o impacto. Os dois monstros se chocaram como uma força incrível. O impacto enviou os três combatentes voando, as duas bestas blindadas em direção às paredes e Mikoto direto para trás. Isso provou ser uma benção disfarçada. Ambos os monstros atingiram as paredes com tanta força que seus corpos caíram no chão. Com os corpos desenrolados, Mikoto podia ver um olhar vazio em seus olhos que era sinônimo de traumatismo craniano. Mikoto, é o suficiente. Nos alcance. Estou a caminho. Seu grupo havia adquirido uma distância considerável e a chamou. Com o corpo machucado e com a armadura fortemente danificada, ela rolou, levantou-se, dando as costas para os AL Mirage restantes, correu com toda a velocidade que ela conseguia tirar das pernas. Você está machucada. Eu ainda posso lutar. Yashigusa. Um dos membros de seu grupo lançou uma magia de fogo nos AL Mirage atrás dela para reduzir sua velocidade, enquanto Mikoto alcançou o resto de seus aliados. Ela imediatamente perguntou sobre sua amiga ferida. Ela passou pelo fim da fila e por todo o caminho até a frente do grupo. Não é bom. As poções que temos podem ser capazes de salvá-la, mas primeiro nós precisamos de um lugar seguro. É muito perigoso aqui. Se uma poção simples fosse suficiente para tratá-la, não haveria problema. No entanto, o ferimento de Shigusa era muito profundo para que os itens fossem de grande utilidade. Não havia como prever quando os monstros surgiriam das paredes. As chances de ser cercado durante a cura caso eles escolherem uma má localização era extremamente alta. Claro que Shigusa seria incapaz de lutar, mas a pessoa que a curava precisaria ser protegida também. Eles precisavam de um lugar onde pudessem sobreviver por um curto período de tempo com apenas uma fração de sua força de batalha. Isso significa, sim, voltaremos ao nível 12, desculpe pedir muito de você. Por favor, não diga essas coisas. Nós somos um grupo de batalha. Mikoto foi rápida em ignorar as desculpas do Capitão Oka. Defender os aliados era bom senso para ela. O eco das botas no cascalho ecoaram pela caverna. Não muito atrás dos membros da família Takemikazuchi, ouviam-se os gritos e uivos dos monstros em perseguição. Todo o lado esquerdo do corpo de Mikoto, o lado que havia sofrido o impacto do ataque de rolamento das bestas blindadas, palpitava de dor. Fazendo o melhor para esconder isso dos outros, ela olhou para Shigusa. Os braços dela estavam ao redor dos ombros de outras duas pessoas do grupo, as pontas dos pés arrastando no chão enquanto corriam. A pedra do machado que a atingiu ainda estava enterrada em sua omoplata, sua armadura e roupas estavam tingidas com um vermelho profundo. O seu peito subindo e descendo era a única prova de que ela ainda estava viva. Mikoto fez uma careta com o estado de sua pobre aliada. Ela mal podia respirar quando seus olhos se encontraram. Os olhos nublados da garota tímida estavam parcialmente escondidos por sua franja, mas a expressão em seu rosto dizia apenas uma coisa: desculpe. Mikoto balançou a cabeça. Não é bom. O que é isso? Mais monstros. Agora há cães infernais nos perseguindo. O aviso do vigia traseiro do grupo fez todo mundo soar frio. Mikoto olhou para trás apenas para ver o grupo de AL Mirage saltando em direção a eles, sendo acompanhados por 4 sombras escuras em forma de cachorro, com brilhantes olhos vermelhos. Não foi difícil para os aventureiros visualizarem seus próprios corpos queimados em cinzas fumegantes, apenas olhando para o hálito quente dos monstros. A verdadeira extensão da escuridão e do desespero da dungeon brilhou nos olhos de Mikoto. Movam-se. Todos eles empurraram seus corpos ainda mais com o comando de Oka. Todos sabiam que a morte os tinha encurralado. Até Mikoto estava correndo com tudo o que ela tinha. Por fim, a caverna chegou ao fim e eles emergiram em uma sala.
Esta sala não era quadrada, mas sim uma cúpula enorme. O teto era inacreditavelmente alto. Havia uma pedra pendurada precariamente do seu ponto mais alto, no centro. Parecia que a menor vibração poderia fazê-la cair no chão abaixo. As paredes eram extremamente ásperas e cheias de buracos. Todos os pedaços de rocha no chão podiam significar apenas uma coisa: um enxame de monstros acabara de nascer. Os sons de uma feroz batalha ecoaram por esse amplo espaço, que qualquer grupo poderia usar em seu favor. Eles são uma família nova nessa área. Um pequeno grupo de batalha estava tentando se defender de um grupo de monstros em um lado da sala. Um grupo de 3, pela aparência deles, eram 2 homens humanos e uma garota Palum. Mikoto nunca tinha visto um grupo de batalha como esse em todas as suas viagens ao 13º andar. Ela imaginou que hoje deve ser uma de suas primeiras viagens aos níveis intermediários. Nós estamos indo para lá. O corpo de Mikoto balançou como se as palavras de Yuka tivessem sido um tapa na cara. Ninguém no grupo teve que perguntar. Eles sabiam o que ele estava planejando fazer. Um desfile. Era uma estratégia usada dentro da dungeon. Simplificando, era uma maneira de um grupo de batalha de escapar de um monstro, passando para outro grupo de batalha que estava por perto. Havia uma regra não escrita de que os grupos de batalha deveriam fazer pouco contato uns com os outros dentro da dungeon, mas todos aceitam que há momentos em que sacrifícios são necessários para proteger algo importante. Acidentes aconteciam todos os dias na dungeon, e usar outro grupo era uma maneira de se livrar de uma situação complicada. Por favor, reconsidere, Capitão Yuka. Se fizermos isso, essas pessoas executar um desfile agora significaria que o pequeno grupo de aventureiros se tornaria um sacrifício. Ela poderia dizer que aquele grupo já estava lutando como fosse. Eles estavam tentando afastar um grande grupo de AL Mirage, assim como Mikoto havia feito apenas momentos atrás. Eles ficariam impressionados se mais monstros se juntassem à briga. Se o grupo perseguindo a família Takemikazuchi chegasse muito perto, suas vidas são muito mais importantes para mim do que as de algumas pessoas aleatórias. Se você não gostar disso, pode me repreender quando sairmos daqui. A decisão de Yuka foi final. O rosto de Mikoto parecia o de uma criança que percebeu que seus pais haviam desaparecido. Ela olhou de volta para seus aliados. Eles estavam em apuros. A maioria estava coberta de sangue, sua respiração era superficial e eles estavam cambaleando enquanto corriam por suas vidas. O emblema de sua família brilhava em vermelho escuro sob um respingo de sangue. Mikoto estava à beira das lágrimas pela primeira vez desde que essa provação começou. Eu sinto muito. Era tarde demais para mudar sua rota agora. Eles estavam perto o suficiente para ver o branco dos olhos dos outros aventureiros. Ela pegou o olhar de um garoto de cabelos brancos quando ele cortou um dos coelhos e tentou o seu melhor para comunicar um pedido de desculpas sincero. Bel podia ouvir, podia sentir todos os AL Mirage vindo deles de todos os ângulos. O ataque contínuo de monstros não permitiu um momento de hesitação. Nem tempo suficiente para respirar, hein? Então não fale. O elfo balançou sua grande lâmina, suor voando por toda parte, enquanto Lily entregava o golpe final para um monstro com uma flecha bem posicionada. Bel estava lutando muito bem, apesar de estar completamente cercado. Com exceção da agilidade, o status de elfo era maior ou igual ao do AL Mirage. Ele lutou na linha de frente com o suporte de Lily. Era o trabalho de Bel impedir que eles sejam flanqueados, eliminando tantos monstros quanto ele poderia. A maioria dos coelhos caiu com um único golpe das lâminas de Bel. Não demorou muito para os monstros descobrirem que era inútil enfrentá-lo de frente. Sua velocidade e poder eram um pouco maiores do que a maioria dos aventureiros de nível 2. O elfo, se abaixe. Peguei vocês. Vendo que o elfo estava prestes a ser atingido pelos dois lados, Bel saltou para ajudá-lo. Bel voou sobre as costas de seu amigo ajoelhado, cortando um AL Mirage na metade com a lâmina de sua mão direita, e batendo seu escudo na cabeça de outro. Isso foi muito perto. O garoto poderia estar se mantendo, mas sua mente estava acelerada. O cansaço estava começando a alcançá-lo. Seus membros nunca se sentiram tão pesados assim em qualquer momento nos níveis superiores.
É claro que o membro mais poderoso de um grupo desequilibrado deve se encarregar da maior carga de trabalho em combate, mas o aumento no número e inteligência dos monstros nos níveis intermediários serviu para fazer essa carga ainda mais difícil de suportar. Bell estava começando a perceber o quão pouca resistência ele tinha. Outro segundo e ele teria chegado tarde demais para salvar o Elf. Esse pensamento enviou uma gota de suor frio em seu rosto. Ele precisaria descansar, e logo. Bell viu algo estranho pelo canto do olho enquanto observava o Elf dar o golpe final em um AL Mirage atordoado. Era um grupo de 5, não, 6 aventureiros. Os membros de uma família diferente chegaram cada vez mais perto a cada segundo. Bell ergueu as sobrancelhas em confusão. Os grupos de batalha preferiam evitar o máximo de contato possível na dungeon para evitar problemas na superfície. Ele poderia entender se eles estivessem indo diretamente para a saída, mas o caminho atual os traria para muito perto. Quase como se estivessem mirando nele. O grupo de batalha fortemente danificado estava vindo em sua direção de propósito. Eles passaram bem ao lado de Bell. Ele viu o olhar de uma garota com um rabo de cavalo preto brilhante. Olhos azuis à beira das lágrimas se fixaram nos olhos vermelho rubi por um instante. Ah não! Eles trouxeram mais para cá. Enquanto isso, Lily foi a única capaz de responder às ações do outro grupo de batalha e tentou avisar seus aliados. Ela havia experimentado essa mesma tática durante seu tempo como ladra. Ela conhecia essa prática muito bem. Fomos usados como chamariz. Mais monstros estão chegando. Lily praticamente gritou para o rosto estupefato de Bell. Um momento depois, exatamente como ela previra, outro enxame de monstros apareceu na sala. Havia quase o dobro do número de AL Mirage com que eles estavam lutando, bem como alguns cães infernais chegando até eles. A cor foi instantaneamente drenada dos rostos de Bell e o Elf. Bell girou bem a tempo de ver o último membro da outra família desaparecer pela saída da sala. Retirada. Senhor Elf, o túnel à sua direita. Mova-se. O que? Você deve estar brincando. O grupo de batalha de Bell ficou confuso. O medo estava começando a chegar em sua cabeça. O Elf descontroladamente balançou sua espada na frente dele. A lâmina não cortou a AL Mirage que bloqueava seu caminho, mas foi forte o suficiente para forçar o monstro a sair. Com a entrada do túnel agora limpa, ele seguiu as ordens de Lily e mergulhou diretamente. Bell e Lily não estavam muito atrás. Não podemos fugir. O caminho do túnel se alargou lentamente diante dele, quando Lily chegou de repente a esta conclusão. Bell teria que segurá-los. Esses monstros eram rápidos. Embora Bell possa fugir, era certo que um suporte com um status fraco não tinha chance em um dos túneis de conexão dos níveis intermediários. O grupo de monstros formava uma linha, presas à mostra brilhando no escuro. Nenhum deles poderia dizer quantos monstros estavam lá. Os monstros estavam levantando poeira suficiente para esconder seus números. Era uma visão que faria qualquer pessoa normal entrar em colapso no local. Bell arriscou outro olhar por cima do ombro enquanto corria ao lado de Lily. Era como se um pesadelo tivesse ganhado vida. Senhor Bell. Ei, Bell. Eu vou alcançá-los depois. A decisão foi tomada rapidamente. Ignorando as objeções de Lily e o Elf, Bell deu as costas para eles. Basicamente, ele girou 180 graus. Ele plantou os pés e endireitou os ombros de frente para a onda iminente de monstros. Ele ergueu o braço esquerdo e respirou fundo. Flecha de fogo. Ele lançou 3 rodadas de sua magia direto para o túnel estreito. O caminho rochoso ficou cheio com 3 pilares de eletricidade flamejante em um piscar de olhos. Todo o caminho foi iluminado por chamas violetas, incinerando tudo em seu caminho. Uma rajada de ar quente se expandiu no mar de chamas. Usar esse tipo de magia em um espaço tão pequeno era tecnicamente ilegal na dungeon, devido à grande possibilidade de outros aventureiros sofrerem danos, mas estes foram tempos desesperados. Bell abaixou o braço, seu corpo iluminado pelas chamas. Sombras dançaram em seu rosto um momento antes, seus olhos tremiam com medo. 4 sombras emergiram da parede de chamas. Isso não acabou com eles. Os cães infernais sobreviveram. Todos os outros monstros no enxame estavam queimando.
suas carcaças queimadas espalhados pelo chão do túnel. Talvez, por causa dos cães infernais terem a capacidade de cuspir fogo, eles também tenham uma resistência incrivelmente alta à magia de fogo. Seus olhos vermelhos nublados, corpos decorados com feridas frescas, o grupo de cães infernais arrancou as cinzas dos pulmões e liberou um uivo feroz em uníssono. Eles se lançaram em Bel como uma raiva feroz. Ele foi rápido em atacar o primeiro com um golpe de sua espada curta, e bateu no segundo no ar com seu escudo. Mas os dois restantes passaram correndo por ele. Lily, o elfo. Ignorando completamente o garoto de cabelos brancos, os dois animais mantiveram seus olhos fixos nos outros dois aventureiros mais abaixo no túnel. Lily e o elfo tomaram medidas de emergência quando o aviso de Bel ecoou pelas paredes. Lily deu meia volta. Sua melhor chance de sobreviver ao ataque inicial era usar a espada presa à mochila como escudo. O elfo assumiu uma posição defensiva e levantou sua espada bem acima de sua cabeça. Venha pegar um pouco. Impacto. A espada na mochila de Lily repeliu com sucesso o cão infernal, mas ela não era forte o suficiente para ficar de pé, então caiu no chão. O poderoso golpe de Elf errou o alvo pretendido. O outro cão mantinha a Lily presa, de pé em cima da mochila e estalando as mandíbulas logo acima da cabeça. Bel voou do nada e chutou o cachorro para o lado depois de acabar com o que veio atrás dele. O cachorro chutado bateu no chão com força, seu corpo quebrado ao mesmo momento em que o cão infernal que se esquivou do ataque de Elf entrou em colapso. Vocês estão bem? Se sim, de alguma forma, droga. Lily limpou o pó de suas roupas ao se levantar. O elfo sorriu um pouco, um sorriso dolorido, enquanto ele agarrou sua arma. As garras do cão devem ter atingido um alvo. Longas faixas de sangue fresco escorriam pelo seu antebraço. A dor de saber que ele não tinha sido capaz de proteger seus aliados perfurou Bel por dentro. No entanto, o que ele viu atrás de Lily e o elfo fez seu sangue correr frio. Tem mais. O garoto podia ver as sombras de vários monstros fazendo seu caminho pelo túnel do outro lado. Ao mesmo tempo, Lily viu ainda mais sombras vindo de trás de Bel e disse com uma voz muito rouca: ataque de pinça. Bem, isso não é deprimente. Um bando de AL Mirage atravessou o corredor queimado e percorreu todo o caminho até a posição atual. Os três aventureiros foram rápidos em entrar em uma formação triangular, costas viradas um para o outro. Bel torceu o rosto enquanto olhava para os restos dos cães infernais e para os seus próximos adversários. Por que os monstros aparecem tão rápido nos níveis intermediários? Eu preciso de uma pausa. Porque são os níveis intermediários, certo? Lily tirou algumas poções da mochila e passou para os outros, enquanto os meninos faziam o possível para aliviar o clima. O líquido poderia restaurar sua força física, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre o cansaço mental que tomava conta de suas mentes. Era difícil para qualquer um deles se concentrar. Senhor Bel, Senhor Elf, Lily recomenda que nos retiremos. Precisamos descansar e reagrupar. Não haverá fim para os monstros nesse ritmo. Parece ótimo para mim, mas o que vamos fazer sobre isso? Concentre-se em um lado atravesse por ele. Sim, Lily acredita que é o melhor. Lily assentiu com a ideia de Bel. Todos os monstros começaram a cercar eles. O grupo sabia que não havia mais tempo para conversar e eles prepararam seus corpos para o que estava por vir. Bem, então sim. Vamos. A Dujion lentamente tirou todos os pedaços de força física e mental que Bel e seu grupo de batalha haviam deixado. Não permitiria que nenhum aventureiro que cometesse um menor erro fosse embora com isso. A Dujion era muito astuta. Como um caçador brincando com sua presa, a Dujion não queria matar de uma só vez, mas estrategicamente desgastar sua refeição. Ocasionalmente, ter monstros uivando para eles de longe, às vezes, sacudindo o chão sob seus pés com fortes terremotos, e, é claro, gerando monstros na hora certa para acabar com sua rota de fuga. Esses pequenos incidentes não eram muito por si só. No entanto, não saber o que estava por vir pesava muito no grupo. Nenhum deles poderia esconder sua exaustão. Era muito mais fácil derrubar um castelo com uma fundação quebrada. A força física perdida não era fácil de recuperar.
E uma vez que eles perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. A presa soltou o gemido de agonia, seus corpos fracos curvados enquanto lutavam para recuperar o fôlego. Só então a Dungeon mostrou suas presas. Crack! Um som muito indesejável chegou aos ouvidos de Bell, seu corpo já à beira do colapso. Ele tinha perdido a noção de quanto tempo ele estava meio lutando, meio correndo para longe dos monstros. Seu olhar correu pelo túnel, tentando encontrar a fonte do barulho. As paredes pareciam mais sólidas do que nunca, mas o barulho estava ficando mais alto. A Dungeon estava prestes a fazer outra surpresa aos aventureiros. Crack, crack. O som agourento o cercava, ecoando por todos os lados. Bell foi o primeiro a descobrir. O som vinha de cima. O Elf e Lily seguiram sua linha de visão e ofegaram. Uma rede de rachaduras e fissuras em forma de teia se espalhava pelo teto acima deles. O grupo ficou de pé e assistiram à expansão da teia pelo túnel nas duas direções. Era muito largo para acreditar. Outra rachadura e mais ecos. Ficou mais difícil perceber a diferença entre a abertura de novas fendas e os ecos a cada momento que se passou. Um pedaço de pedra caiu do teto enquanto o túnel inteiro gemeu, incapaz de suportar o peso por mais tempo. O corpo de Bell estava congelado no lugar. O garoto podia sentir o sangue escorrendo da cabeça dele. Monstros. No segundo em que esse pensamento lhe passou pela cabeça, o teto quebrou em um rugido estrondoso enquanto um enxame de morcegos maus nasceu do teto do túnel. Kiaa! Um coro de guinchos agudos soou quando os morcegos maus voaram pela primeira vez. As luzes fracas de cima foram subitamente apagadas pelas inúmeras sombras no ar. Envolto na escuridão, Bell e os outros só podiam vislumbrar o teto fortemente danificado. Até que ele finalmente cedeu. Os olhos de Bell, Lily e o Elf praticamente saltaram de suas órbitas. Todos eles entraram em ação um momento depois. Era um deslizamento de pedras destinado a matá-los. Os três correram loucamente para frente, tentando escapar do ataque. Um golpe após o outro, novas dores irrompendo a cada golpe. Os seus tímpanos sofreram com a estrondosa barragem de pedras e pedregulhos caindo como água. Rochas e pedregulhos continuavam vindo de cima. Não havia nem um pouco de tempo para cuidar um do outro. Os três correram o mais rápido que puderam para escapar do ataque da Dungeon. Cara! Finalmente o deslizamento diminuiu. O Elf ficou sem fôlego, o ar cheio de poeira e detritos. As mãos de Bell começaram a soar frio, mas ele não olhou na direção de Elf. Ele podia sentir por sua voz que ele estava ferido. Houve uma pequena tosse à distância. Lily. Limpando o sangue que escorria dos pequenos cortes em seu rosto, Bell tentou chamar seus amigos para se certificar de que estavam bem. Urk, contudo. Sua garganta estava muito seca e cheia de poeira para produzir o som. Novas formas estavam entrando em foco agora que a poeira começou a baixar. Havia várias sombras escuras escalando os escombros, bem no local onde ele estava parado apenas há alguns momentos atrás. Um grupo de cães infernais. Naquele momento, a voz de Bell havia sumido. Garrr. Todas as cabeças dos cães infernais estavam abaixadas para o chão. Faíscas voaram quando a fumaça saiu de suas bocas. Eles começaram a mostrar as presas. Os escombros debaixo de seus pés estavam iluminados de vermelho, com uma luz brilhante. Ah não! Lily empalideceu. Ela foi tomada pelo desespero do que estava prestes a acontecer. Eu não consigo. O Elf rangeu os dentes, como se estivesse amaldiçoando sua falta de sorte. Isto é, os olhos de Bell estavam abertos. Aberto à força e ao número de monstros. Aberto à impiedade da Dungeon. Aberto ao fluxo constante do absurdo. Os cães infernais se levantaram e jogaram a cabeça para frente. O grupo de batalha foi iluminado pela rajada de chamas que explodiu de suas bocas. Os orbes de chamas rasgaram o ar, ondas de intenso calor estourando através do túnel. Os níveis intermediários. Houve uma explosão maciça.